Ok, nós falamos aqui alguns conceitos do Angular, né? Componentes, no body entre código TypeScript e template dela, né? Chegou a hora da gente falar das diretivas. E o que são as diretivas? Diretivas são pedaços de código ou instruções que a gente aplica a determinados elementos ali da nossa página. E a partir dali eles executam alguma ação. Mas o que é isso, né? Vai ficar mais claro quando a gente começar a ver as diretivas do Angular. Dentre as diretivas do Angular, a gente tem algumas diretivas estruturais e diretivas de atributos, tá? E eu vou passar aqui mostrando algumas delas aqui e a gente vai entender melhor como funciona cada uma. O Angular provê para a gente das diretivas, né, algumas diretivas estruturais. Eu vou mostrar a primeira que permite a gente mostrar algo condicionalmente na tela, né? A partir de determinada condição, eu mostro um elemento ou não. E essa diretiva é o que a gente utiliza normalmente na programação como o if, né? Então aqui a gente tem um ng-if para a gente poder aplicar. Aqui dentro do nosso componente cadastro, por exemplo, né? A gente tem aqui algumas atribuições aqui, um texto aqui, um disable button, a gente está escutando um evento, né? A gente tem um campo aqui. E eu poderia, a partir de determinada condição, eu exibir esse nome ou não. Então aqui dentro eu poderia utilizar a nossa diretiva. Como é uma diretiva estrutural, ou seja, que ela vai mexer na estrutura do código, adicionando coisas ou removendo coisas na estrutura ali do nosso template, a sintaxe é sempre com esse asterisco. A gente vai ver isso para o end-if, para o end-for, tá? E nas diretivas estruturais que podem ser criadas manualmente também, as próprias diretivas estruturais também tem que ter essa sintaxe. Então aqui, end-if, ok? E aqui dentro eu passo uma condição booleana. No caso aqui eu quero poder exibir esse parágrafo apenas se o nome for Renan. Apenas se tiver esse nome. Se o nome tiver diferente, não quero que exiba. Ok? Então se a gente voltar aqui na nossa tela, está aqui o texto. Se eu exibo qualquer coisa que não funciona, se eu aperto aqui, já está ali. Renan, tudo certinho. Ok? E eu poderia ter aqui um outro parágrafo também com a condição contrária. Eu poderia colocar isso aqui dentro de parênteses e colocar aqui a negação. Ok? Então, se o nome não for Renan, ele vai exibir um. Se o nome for Renan, ele vai exibir outro. Eu vou só marcar aqui, tá? Para a gente poder ter alguma coisa para diferenciar os dois parágrafos. Então, tá aqui, ó. Nome não é Renan, ele está mostrando os três traços e o nome que está aqui. Agora, se o nome passar a ser Renan, ele passa a exibir o primeiro parágrafo. O end-if, ele, assim como na programação a gente utiliza um if e um else, ele também permite a gente utilizar um else. Eu fiz aqui um else meio forçado dessa forma, tá? E é uma maneira válida da gente escrever o nosso código com Angular, mas a gente também tem a nossa forma de utilizar o else, tá? Eu vou mostrar aqui como é que funciona. Aqui dentro do end-if eu vou chamar else e vou chamar também é, um marcador de algo de um local que eu quero onde esse else aparece. Então eu vou chamar aqui parágrafo else. E esse marcador pode ter qualquer nome, tá? Então eu vou chamar aqui else parágrafo else. Ok. E aqui, ao invés de utilizar esse parágrafo dessa forma aqui, eu vou utilizar um ng-template. E aqui dentro eu vou colocar o parágrafo que a gente acabou de comentar. Mas antes de fazer isso, eu vou colocar aqui a referência parágrafo else. Bacana? Então eu vou simplesmente ter a tag parágrafo aqui e colocar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Se a gente volta aqui na tela, tá mostrando aqui ainda. Se eu coloco o nome Renan, ele passa a exibir o if normalmente. Se eu mudo aqui qualquer coisa, ele mostra o else. Então, é dessa forma que a gente mostra algo condicionalmente no nosso template com o Angular com essa diretiva ngIf.